Boa noite, meus queridos. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Mestres Ascensos. Boa noite, querida Dori, seja bem-vinda aqui no canal. Nós agradecemos a presença de todos vocês, eu agradeço a presença da Doriana Tamburini, da Fraternidade dos 12 Raios, porque a gente está fazendo um movimento tão lindo. As pessoas estão aceitando, né, o convite, que é aprender, né? Aprender mais sobre a fraternidade branca, sobre os mestres ascensos, sobre tudo que eles têm para nos ensinar. E são muitos conhecimentos maravilhosos, e principalmente do jeito que a Doriana traz, é uma técnica tão simples, são ensinamentos simples, rápido, de solução rápida, né, que a gente já aplica e vê o resultado tão rápido. Eu mesmo já participei, né, eu tô conhecendo ela faz pouco tempo, né, estou trazendo ela aqui no canal, já participei de alguns cursos com ela, por exemplo, né, tem o curso do Reiki, da Kuan Yin, que é uma oitava da Kuan Yin, né, Dori? E junto com... Sim, é lindo. É lindo, Sim, gente. Você tem noção de como é lindo esse reiki, né? E com a dragona Niorai. Então, nossa, é isso. incrível a conexão com ela, sabe? Nossa, é fantástico. E eu tô trazendo para vocês tudo aquilo que ressoa no meu coração, que eu vou sentindo, assim, sabe? Que eu vou praticando também. Porque não adianta a gente saber de alguma coisa e não praticar, porque a gente não vai ter Sim. resultado, né? Então, olha só, a gente abriu um grupo no WhatsApp também. Aqui na descrição deste vídeo, você pode entrar no grupo. Vão ser todos bem-vindos neste grupo do WhatsApp, porque lá nós estaremos divulgando. Porque, assim, essas aulas de segunda-feira, a gente está fazendo aqui para vocês, né? São teorias, ela também faz alguma prática aqui, mas lá no grupo do WhatsApp, nós teremos umas aulas mais aprofundadas, que são vivências, que são iniciações. Inclusive, nós fizemos uma iniciação em grupo esses dias, foi no sábado, sobre o caminho sagrado do coração. Nossa, a aula foi maravilhosa, as pessoas gostaram muito. Inclusive, quem estiver aqui que participou da aula, né, faz um comentário aí do que achou, né, deste caminho sagrado, que é a ativação do nosso Cristo interno, da nossa presença divina, da chama trina. Foi muito lindo, sabe? E o mais legal é que a gente entra com a gente nesse grupo porque a gente vai estar mais pertinho um do outro, né? Essa conexão, porque as aulas serão feitas pelo Zoom. O Zoom é um aplicativo que vocês podem interagir conosco, né? A gente vai estar vendo vocês ali pessoalmente, ali, né? No movimento. Então, assim, a gente está sendo muito lindo, sabe? Eu estou muito feliz. A Doriana também falou que está muito feliz, né? Então, a gente faz esse convite para vocês, tá bom? Vamos se achegar, né? Vamos nos reunir, porque juntos, imagina a gente fazendo essas conexões, nos dando a mão, porque o trabalho, além de ser pessoal, é um trabalho planetário. Eu já percebi isso, né? Que a Dori tem muito essa pegada. É o trabalho interno e também, ao mesmo tempo, planetário. E é a coisa mais linda, gente. Eu convido vocês. A aula 1 nós já fizemos em grupo, mas já está gravada, já está disponível para quem quiser acessar, tá bom? O preço de troca é bem simbólico, né? A Dori fez pelo preço de R$ 33 a aula, a primeira aula do Caminho Sagrado do Coração, né? Então, assim, é um valor de troca pelo lindo trabalho que ela faz, né? A dedicação, né? E nós estamos juntos, meus amores. Eu agradeço de todo o meu coração essa oportunidade, tá bom? Dori, querida, a palavra está com você, minha amada. Boa noite. Eu estava vendo aqui, porque eu não consigo ver nada dos comentários, né? Então, eu estava pegando os comentários agora, também no outro celular. Falei, ah, que legal. Estou olhando todo mundo aqui. Bacana, gente. Que bom, que bom. Boa noite a todos vocês. Que honra, né? Que alegria a gente poder estar junto nesse momento. E a gente sabe que planetariamente os mestres falam assim, Ale, a união é a vossa força. Eles não usam que a força é a união, entendeu? A sua união é que faz com que a força entre em ação. Então, eu acho brilhante, né, esse trocadilho, porque a gente vê de verdade isso, né? Como que nós podemos movimentar energia. Às vezes a gente parece um pouco, vamos dizer, pretende demais de querer trabalhar e manifestar, mas é isso, né? Aqui nós somos uma escola de super-humanos que são paranormais, sensitivos,
E se tivesse um pouquinho de treinamento, se tivesse o professor Javier, né, trabalhando com a gente, eu acho que teria sido mais fácil para todo mundo, porque todo mundo é paranormal, todo mundo é sensitivo. Só que, dependendo daquilo que vem fazer no planeta, né, dos estudos, da experiência, enfim, cada um tem um destino nessa jornada, mas que todo mundo tem o seu lado mago, bruxinho, né? Todo mundo tem. Então, isso é importante para a gente manifestar. E tem os nossos lados bem ocultos, que são aquela paranormalidade sensitiva, bem profunda do coração mesmo, da consciência, de saber manipular os elementais, os elementos. É muito lindo. Então, eu fico muito fascinada, né, quando eu penso que a gente está vivendo assim, histórias aqui fora muito loucas. Aí, quando você vai para o nosso caminho pessoal, não só interno, né, mas nosso caminho, quando a gente se une, a conversa é outra, né? A criação é outra, o nosso rumo é de movimentar energias mais alegres, mais felizes, a gente quer manifestar, quer fazer o melhor, né? Eu sinto que essa é a grande toada da era de Aquário, né? Nós estamos começando a experimentar o movimento que não tem concorrência, competitividade. É um início, né? Estamos começando devagarzinho, lembrando tudo aquilo que a gente vem estudando e trabalhando. E outro dia eu falei, não, eu estou estudando. Se você ainda estuda, eu falo, meu amigo, eu acho que eu vou estudar nessa vida e muito além, porque é tanta coisa que a gente vai descobrindo, né, no meio do caminho, que não tem como parar de estudar. Talvez a gente, às vezes, não tenha interesse em alguns assuntos que não são mais, talvez, necessários, mas quando vem alguma coisa assim fora do, né? É um prazer para a gente, né? Então, eu entendo quando o pessoal está animado, porque realmente não é brincadeira o que a gente tem de material para poder ensinar para todo mundo. Bastante coisa. E eu estou bem animada, viu, Ale? Legal. Viu, Dori? Eu vou ler um pouquinho os comentários aqui do pessoal que participou. Olha que legal. Serena Lobo, foi maravilhoso mesmo. Adriana Vilela, só crescimento. Cláudia Fernandes, eu estava e foi muita energia. Abigail Freitas, eu amei. Jurema Barbosa, foi incrível. Deixa eu ver aqui. Abigail, foi maravilhoso, me sentia perdida no olhar para dentro. Rosimei, do 6, foi bom demais. Olha que maravilha, né? Foi lindo, Ai, gente. que legal. Sim, porque isso é um caminho tão diferente. Foi o que eu falei da outra vez, né? Todo mundo perguntando, mas como faz esse caminho? O que é olhar para dentro? O que é ir para dentro de si? E é difícil mesmo, né? As pessoas explicarem para a gente. Como eu disse, né, quando eu era adolescente, eu também perguntava e não entendia nada. E aí, quando me foi apresentado, entendi que era uma bênção tão grande essa forma, né, espiritual de agir, que me trouxe uma serenidade muito grande. Então, a gente fez essa primeira grande etapa. A segunda etapa lá dentro vai ser um caminho interno de percorrer salas que são profundas, tem coisas bem interessantes para a gente descobrir, ativar. Vai ser muita ativação, né? E isso que a gente está ensinando às segundas-feiras, que tem o nosso staff divino, vai fazer parte. Você vai ver, tem uma hora que elas todas partes se cruzam, né? Elas fazem sentido. Então, aliás, né? A gente fez isso na própria primeira aula, que é um caminho muito. Ah, ficar falando dele é sacanagem, porque eu fico falando se deixar a noite inteira do caminho do coração. Mas o que a gente veio fazer aqui hoje? Vamos falar de hoje, né? Para a gente poder movimentar. Como a gente fala, o staff divino, eu usei esse nome por uma sugestão minha mesmo, porque quando a gente fala de equipe espiritual, você já tem ideia de que é uma equipe externa, certo? Ah, minha equipe pode ser do Arcanjo Miguel, Mestre Larion, Nossa Senhora e o meu caboclo, por exemplo. Uma equipe diferente, né? Todos fazem coisas diferentes, cada um na sua área. Então, isso é uma equipe que eu chamo de externa. Mas um staff era coisa que eu queria que
dissesse mais respeito ao nossos campos diferenciados, que a gente pudesse ter como se fosse uma equipe também, óbvio, staff quer dizer equipe, mas partes mais minhas, cada um mais seu, sabe? Então, quando você pensa no eu superior, eu médio, eu básico, não é uma coisa externa, é uma coisa que faz parte de mim. Quando eu penso no meu anjo de guarda, a minha presença divina eu sou é minha, certo? O meu anjo é meu, o teu é teu, o de cada um é de cada um. Essas coisas são inerentes, completamente nossas. Assim como os regentes elementais. Nós temos o elemental do nosso corpo, que é chefão, assim como o anjo de guarda é um grande protetor nosso. O elemental do nosso corpo é responsável por tudo que acontece no corpo. Olha a importância dele. Ninguém ensina a gente a respirar, ninguém diz como é que o coração tem que bater, ninguém fala para a digestão como tem que digerir. Não é verdade? Ninguém fala para o pulmão como tem que respirar, ninguém fala para o cérebro como tem que ser. E ele pode ser programado, porque ele é um grande computador. Então, eu não estou gostando de mim nessa aparência, nisso aqui, nisso aqui, nisso aqui. Isso é uma coisa bem doida, viu? Porque eu ensinei pessoas e conseguimos fazer coisas, isso eu não faço mais agora, mas eu fiz muito. As pessoas não queriam o corpo que elas tinham. Elas achavam que esse corpo não era delas, alguma coisa tinha acontecido, e a gente faz uma reprogramação. É possível usar um cristal e fazer uma reprogramação. Não tão simples do jeito que eu estou falando, mas tem que ter uma consciência muito grande e uma ótima conversa com o elemental do seu corpo. Esse é o segredo. Você faz uma programação, coloca no cristal, é como se você estivesse colocando a informação no computador. Mas você precisa ter uma conversa com o chefe, né? Quem é o chefe desse corpo? O elemental. E aí, quando você conversa com ele, entra no quê? Concordância. E aí, quando entra em concordância, a gente lembra da lei da concordância com Jesus. Onde dois ou mais estiverem em meu nome, eu também lá estarei. Então, você pensa, se você tem seu eu superior, eu médio e eu básico. O elemental, o anjo de guarda é a presença divina. É bem mais que dois, né? Se você reúne o seu staff divino para conversar com você, na sua meditação, no seu coração, dois ou mais já estão de acordo. O duro é quando você faz uma coisa com culpa, perguntando se realmente isso é correto fazer, se realmente é isso que eu quero, cheio de dúvida. Então, como é que pode ir a informação para o elemental? Não vai. Então, a lei da concordância é uma lei que o povo não entendeu ainda. Entrar em acordo significa muito no nosso caminho espiritual. É preciso que a gente tenha concordância para evoluirmos determinados assuntos históricos. Então, eu acho brilhante, eu adoro fazer isso. E hoje eu quero apresentar para a gente aqui um outro aspecto do que a gente chama de consciência com o eu búdico. O que significa ser um Buda? O Buda é um cargo. E eu acho que a gente está muito habituado a falar assim, Buda Kamakura, Buda Gautama, Buda alguma coisa. Maitreya, tem também Buda Maitreya. Mas Buda, na verdade, é um grande cargo. Então, se você sabe que a consciência precisa estar bem presente com o nosso eu médio, que é o eu mais intelectual, vou dizer que o intelectual, o que ele gosta? O que a gente gosta? De ler, de estudar, de aprender, de estar por dentro daquilo que faz sentido verdadeiro para a gente, certo? Tem que fazer sentido. Se não faz sentido, você está fora, não tem o menor interesse. O eu médio não aguenta. O eu superior está bem ligado à presença divina, o eu médio à sua consciência. Então, quando nós estamos conscientes do que nós estamos querendo e a gente vai em busca de um monte de coisa, existe um chefinho, que eu chamo de Buda. Mas ele não é um Buda externo, é um Buda interno,
que pode estar trabalhando constantemente com a nossa consciência. Só que ela passa, quando ela entra em contato com esse Buda interno, ela fica conectada e experimenta ter uma consciência mais divinizada e não apenas humana, sabe? Então, a nossa consciência búdica começa a se manifestar. E isso é muito legal, porque a gente tem a supervisão do eu superior, da presença divina e, óbvio, de todos os nossos guias, mestres, mentores, aqueles seres que amam a gente e que ficam aqui, né, toreando para a gente não fazer tanta bobagem, porque algumas a gente faz, né, mas eles vão toreando a gente. E, tipo assim, estimula a consciência a trabalhar. Então, quando entra em ação uma consciência maior, vamos supor, nós estamos acostumados a fazer determinadas coisas, meio de qualquer jeito e tal, mas de repente vem um ping, né? Um insight, que a gente chama, tem um insight, uma visão interna, de que, puxa, mas isso é realmente legal o que eu estou fazendo? Eu posso fazer isso melhor? Então, você acabou de ser ativado pelo seu Buda. Isso é fenomenal. Pode chamar de intuição? Eu gosto de chamar mais de intuição a parte crística. Aqui parece que é insight. O que quer dizer insight? Vendo, em vendo, estou vendo. Então, essa parte é como se a gente já soubesse, porém a gente não dá atenção, né? A atenção é uma das coisas que mais deixa a desejar, porque nós somos, especialmente hoje em dia, assolados de informações, bombardeados, invadidos. Então, assim, o que me chama primeiro? O que tem mais luz, o que tem mais força, o que eu estou interessada, nem sempre é a consciência búdica. Porém, se o seu, vamos dizer, eu superior e o seu próprio intelecto querem mais, esse cargo de Buda vai vir na sua consciência e vai dizer assim, eu chamei você, você não percebeu? E às vezes te dá até, sabe, te faz cair, dá uma trombada, não uma trombada no sentido literal de carro, né? Uma trombada, uma tropeção, e é uma chamada de atenção. Vamos dizer assim, é o guarda que dá uma chamada de atenção. Só que em vez de punir, como um guarda que vai dar uma multa, ele vai dizer, filhinha, você não está vendo que você estava querendo isso? Eu trouxe isso para você. Olha, olha. Como se fosse meio que alguém de muita autoridade. Por isso que eu falo que o Buda é cargo e não um ser. E isso está dentro, não está fora. Quando a gente tem muitos guias, mentores falando junto com a gente, é porque a gente não ouve esse Buda. Então, nós precisamos de gente aqui fora, toreando e nos protegendo. Quantas vezes a gente está em casa, tem uma intuição de que tem que fazer uma coisa, mas está com preguiça, está frio, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Até que alguém te liga e fala assim, você tem que vir, é sério. É uma ideia, né? Só para dar um exemplo. Aí você diz, putz, se eu tinha tido esse insight de que eu tinha que ir, eu tive essa noção e não respondi. Então, essa é a dica que eu... Hã? Não, você falando isso, Dória, é muito interessante, porque tem acontecido isso comigo. Depois É? que eu fiz tem aquela vivência com você do fluxo financeiro, no dia seguinte eu já recebi uma intuição bem forte. Eu acordei e me veio aquela intuição na minha cabeça. Aí eu até compartilhei com você, né? E ontem, eu dormindo de novo, eu acordei também com outra ideia, outra intuição. Tipo assim, aí vem essas ideias, esses insights, a gente tem que colocar em prática, né? Porque às vezes a gente está querendo uma mudança na nossa vida, seja financeira, seja em qualquer área. Aí a gente Qualquer. busca e esse ser búdico. É isso mesmo, é uma coisa muito forte que vem. Comigo tem acontecido assim, na hora que eu acordo vem aquela ideia, sabe? E é alguma coisa que Então, eu tenho que fazer, fazer a existência, né? isso é seu Buda. É o seu Buda interior. Não é um Buda físico, é um Buda interno, é um Buda consciência. Então, você já está tendo bastante insight.
entendeu? Já está preparada, já está mandando bala. Eu espero que toda a moçada esteja também, porque o próprio caminho do coração, como ele tem a coisa das glândulas, ele vai estimular um maior fluxo de energia, secreções, você vê que vem luz do alto, ativa também dentro, e a gente tem tudo dentro, Ale. Quando Jesus falava tem tudo dentro, eu falava, como assim tem tudo dentro? O que é tudo dentro? Hoje a gente sabe, né? Fazendo caminho a gente aprendeu bem. Então é assim, este cargo fica para a cabeça, certo? Tanto que você vê que existem bastante estátuas de cabeças de Buda. Existem muitos tipos de estátua, mas tem umas cabeças de Buda. Por quê? Porque é a prioridade de um Buda manter uma consciência limpa, clara, certeira. E assim, olhando agora para Buda Gautama, eu tenho um respeito enorme por ele, porque o dia que eu aprendi que Sanakumara, para fazer o cargo que ele ia dar para ele, tinha Maitreya, Cristo Maitreya, que é o guru de Jesus, e o Buda, e o Gautama, não era Buda ainda. Ele não sabia para quem ele dava o cargo, de Cristo e de Buda. E aí diz que ele saiu com os dois, meditando com os dois. E aí deu uma luz no próprio Sanakumara. Qual foi a luz? A grande especialização de Gautama era meditação. Meditação quer dizer ficar quieto e ler, receber, irradiar. São 3 passos muito fortes. Nem todas as meditações são assim, então, olha, não estou questionando a meditação de cada um. Eu estou falando daquilo que eu sei que eu aprendi com o Sanakumara. Então, o Gautama sabia ficar quieto, aproveitar toda a natureza, captar, absorver mais, ancorar na própria Mãe Terra e irradiar para a necessidade que fosse. E assim, que eu sei, ele é um ser que sabe ler simultaneamente todos os nossos campos mentais, todos os encarnados e desencarnados. Então, você imagina que mente que é essa, certo? Enquanto que Maitreya, por ser guru de Jesus, tinha que estar o tempo inteiro do lado dele, né? Fazendo toda a missão dele. Então, ele se habituou a estar no meio do povo, a entender o povo e ativar o. Voltou? Voltou, deu uma travada. Tá. Ele habituou a estar com todo esse povo e a trabalhar a parte crística, juntamente com Jesus. Então, ele diz, bom, então ele vai ficar com a parte crística porque ele sabe abrir caminhos, ele é o que manifesta junto com Jesus. E o outro, eu preciso que ele tenha atenção, muita atenção, em todos os lugares. Então, um seria um piloto de consciência búdica e o outro seria o piloto da consciência crística. Olha que diferença. E assim ele deu os cargos para cada um. Tanto que no Festival de Vesak, quem abre caminho para o Buda, os 8 minutos que o Buda fica, né? Você sabe, 8 minutos ele vem em cima de Shambhala, no deserto de Gobi, e ele fica lá nesses 8 minutos para apaziguar, para manifestar energia de todos os pedidos dos discípulos, tanto dele como do mundo. Enquanto Maitreya, Cristo Maitreya, entra primeiro, abre caminho, prepara, faz a grande invocação, faz uma série de preparos para os 8 minutos do Buda. Então, você olha que diferença. Então, um prepara o povo e o outro vem dar as bênçãos, as irradiações, se retira em 8 minutos, tchau. É uma vez por ano. Entendeu? Agora, se você chamar Cristo Maitreya agora, ele aparece aqui, não tem problema nenhum. Você pode chamar o Buda do Gautama? Pode. Se tiver uma necessidade grande, pode.
como o Sagrado Triunvirato de Shambhala, também, eles são em três, Sanatkumara, Buda, Gautama e Maitreya. Chamo os três? Chamo. Quando eu preciso, eu chamo. Ninguém tá maluco de ficar chamando toda hora, né? Não tem necessidade. Então, quem que a gente chama muito? Jesus e Nossa Senhora. É ou não é? Arcanjo Miguel, todo mundo chama. Tem um monte de arcanjos e arquéias. Vamos aprender todos os arcanjos e arquéias para a gente chamar todos, porque eles estão sempre assim. A gente pode chamar o arcanjo Miguel, mas todos vêm junto com ele, porque todo mundo quer trabalhar, todo mundo quer servir vamos dizer, ao divino que existe dentro de cada um. Essa é a parte linda dessas histórias, né? Acho lindo. Bom, então, esclarecido bem aqui a nossa parte búdica, eu vou falar da crística, porque eu acabei falando bastante dessa história de Buda e Buda e Cristo têm que caminhar juntos mesmo. Então, o nosso Cristo interno, ele é uma fagulha divina que acabou sendo diminuída pelo Criador, porque nós, numa época lá atrás distante, resolvemos ser egóicos. E quando o ego cresce, o brilho da centelha divina diminui. Então, você vai tirando a energia, vai tirando, o ego fica grande, 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 e aí o próprio Criador resolveu que ia retirar essa fagulha divina do próprio ser. Acho que eu contei isso, eu não lembro se eu contei isso na aula aqui ou na outra aula, mas os seres, na época que isso aconteceu, eram lindos, eram muito belos, e acredito eu que pode ser uma época lemuriana ou algo parecido, onde todos tinham brilho, tinham asas, eram muito exuberantes, e a minha mestra estava explicando um dia para mim que quando a gente tem o carnaval hoje, não é senão uma tentativa de relembrar esse momento de glória, de beleza, né? E que você vê que dura muito pouco, porque são os 3 dias e acabou, né? E tem um movimento e aí acaba tudo. E lá naquele tempo era sempre, era uma eternidade, ou pelo menos a idade de ouro daquele tempo. Como a idade de ouro passou e o povo começou a ficar egóico, então dizem que o Criador retirou a beleza e transformou isso num pequenino, assim, serzinho. E colocou dentro do ventrículo esquerdo do coração para que ninguém achasse. Por quê? Porque se escondessem nas constelações estelares, iriam achar. Se escondessem nas cavernas do mar, iriam achar. Se escondessem no centro da Terra, iriam achar também. Porque o homem está procurando fora sempre. Né? Quer procurar fora. E diz, não, eu vou por dentro. E quando eu colocar dentro, vai levar muito tempo para eles evoluírem e começarem a procurar realmente essa beleza interior. E aí seria o retorno do Cristo interno. É exatamente o que a gente quer fazer dentro desse trabalho. Então, a gente já fez um pedacinho, né, dentro da primeira aula desse Caminho Sagrado do Coração, e nós vamos ter uma outra interação muito boa, tanto com o Cristo... não vou falar. Não vou falar. Vou ficar nesse aqui. Nessa parte crística, então, qual é o nosso trabalho? Desenvolver as nossas virtudes e qualidades. Então, quando você pensa na chamatrina, você tem vários tipos de amores. Aqui tem o amor proteção, amor confiança, amor iniciativa, amor proteção, falei? Proteção e fé, a fé, manter a fé, a confiança, determinação em começar algo, em ir atrás daquilo que você quer. Então, essa parte azul, certo? São as virtudes e qualidades. No raio amarelo, nós temos conhecimento, discernimento, tem a intuição búdica, que é diferente da intuição crística. A intuição búdica é amarela, bem na cabeça, tá? Apesar de ter no coração também, lógico. As chamas estarão sempre no coração, tendo tudo. Mas aonde que ela brota? Na cabeça. Então, discernimento, conhecimento, intuição búdica e sabedoria. Muita sabedoria. Mas a sabedoria só se adquire estudando, aprendendo,
discernindo, né, movimentando a energia do intelecto. Depois nós temos o amor universal, que é o amor da chama rosa, amor universal, amor devocional ao Criador, à Criadora. As pessoas gostam de falar amor incondicional, que é o mais conhecido, né? Para nós, eles pedem bastante que use universal. O amor universal, ele é melhor que o incondicional, porque o incondicional você tem que fazer ainda um esforço. Universal, você pensa em tudo de uma vez, todo mundo junto, e aí não importa quem faz o quê, você consegue irradiar esse amor, ser vamos dizer, um médium do amor, mediador do amor. No quarto raio, a gente tem outras qualidades, e assim vai indo. Cada raio tem as suas qualidades e virtudes. E a ideia de Nossa Senhora, nossa querida Lady Regina, do quinto raio verde, que é complemento divino de Rafael, arcanjo Rafael, ela é que é responsável nos recônditos angélicos de ativar em nós a chama trina e depois qualquer outra chama, dentro das 12 chamas, que nós mais vamos precisar para as encarnações. Então, veja, nós fazemos esse trabalho de chama trina, todo mundo conhece a chama trina dentro da espiritualidade, não é nenhuma novidade. Mas eu descobri que os trabalhadores da luz, mesmo que conheçam as 7 chamas, nunca trabalharam com essas 4 outras chamas no interior. Elas visualizam as 3 aqui, mas não visualizam as outras 4, que branca, verde, rubi e violeta. Não visualizam. Eu conversei com várias pessoas, imagina, né? Quantos anos trabalhando isso. Ninguém visualiza essas 7 chamas internas. E eu fiquei muito surpresa, porque para fazer 12, você tem que fazer 7, certo? Depois que eu aprendi as 3, eu dizia, mas o que eu faço com as outras 4? Não vou pôr no coração? Não faz sentido. Então, eu passei a desenvolver no meu coração todas as chamas, até porque a minha mestra acendia. Como chama aquele candelabro de 7 bocas que a gente põe 7 velas? Que é bem judeu, né? Ela colocava desde a primeira vela até a 7ª e fazia a gente ir para o coração acendendo essa chama dentro de nós. É muito lindo o trabalho. Até podia fazer um ritual desse uma hora. Então, eu estava acostumada a fazer isso no interior. Só que quando eu vi a ponte, o avatar, a summit, ninguém faz esse campo interno. E aí, eu ficava assim, nossa, mas que estranho, né? Por que não faz no interior? Por que não faz? Em todos os lugares eu sempre me perguntava, por que não faz no interior? Porque, gente, eu fui em tudo que é lugar que falava que era fraternidade branca. Porque eu queria conhecer, né? Queria experimentar, queria ver, mas nunca era nada igual a Eliana, que é discípula do Rubo, e o Rubo foi discípulo do discípulo dos discípulos dos discípulos, até lá atrás dos discípulos de Jesus, que é de onde veio, né, todo o histórico. Começando com Serapis Bey. Muito bem. Então, essa força das chamas é o alimento daquele serzinho pequenininho que ficou preso lá dentro. Lembra que eu falei? Ficou um tequinho de nada? Pois é. Ficou preso no nosso coração. E então, o que alimenta ele? As virtudes e as qualidades divinas. Para quê? Para devolver ao ser divino o brilho e poder se apresentar perante a presença divina eu sou. Que seria o nosso comandante maior, vamos dizer assim, né? Dentro da espiritualidade, nós temos Deus, Criador, Criadora, e depois todo mundo vai para a sua presença divina. Apesar de que existe uma outra qualificação, classificação, por exemplo, existe uma presença divina eu sou universal, existe uma presença divina eu sou galáctica, existe uma presença divina eu sou solar, existe uma presença divina eu sou planetária e existe uma presença divina eu sou humanitária. E isso também as pessoas não qualificam, não sabem, ou não entendem, ou sei lá, não aprenderam. Eu aprendi de tanto fazer trabalho. Eu aprendi porque eu ficava indo atrás, ficava correndo para tentar entender como é que fazer, como é que é um único Deus lá em cima
aí se subdivide em milhões, bilhões, né, de seres humanos, porque ele vai para todos, a centelha vai em todo mundo, e aí ele faz uma experiência maluca. Eu falo, Deus é muito doido. Deus é um ser muito louco. Eu tinha altas conversas comigo mesmo e com os vários guias que estavam comigo. E eles riam muito, né? Eles falavam assim, não, é que Deus é múltiplo, é múltiplo. Me lembro que tinha uma palavra que a gente usava antigamente, que era polivalente. Ele era poli porque era múltiplo, né? Então a gente ria muito com isso. Mas, enfim, com o tempo você vai entendendo. Isso que eu falei para vocês, eu levei anos para montar esse quebra-cabeça. Hoje eu estou contando assim, como se nada fosse, né? Mas você vê, não é uma coisa conhecida, não é algo que todo mundo diz, eu sabia que existia uma presença eu sou para toda a humanidade. Eu não sabia, eu tive que aprender, fui aprendendo com a vida. Então, de qualquer maneira, voltando, o nosso campo interno crístico precisa dessa comidinha que são as chamas e o desenvolvimento delas, porque não adianta só ter a chama. Por exemplo, vamos supor que nessa vida, o meu caso é esse, eu tenho que aprender a paciência. Então, Nossa Senhora foi lá e botou um pouco mais de luz na chama da minha paciência. E eu sou testada o tempo inteiro com a paciência, mas o tempo inteiro. Posso fugir quanto eu quiser, mas é o meu aprendizado. E é claro que eu sou extremamente impaciente, às vezes eu melhorei muito, tá? Vamos dizer que com essa idade eu melhorei muito. Mas antigamente eu não tinha a menor paciência. Eu passava por cima, eu dizia, não, a gente precisa fazer, estamos sem tempo. Ainda mais naquela época que todo mundo dizia que Saint-Germain falava, o tempo urge. Olha, o dia que eu falei para ele, olha, eu não vou mais atrás de você nesse tempo urge, eu não vou mais atrás de você com a chama violeta, para mim deu, não consigo mais fazer. Porque você entra num frenesi de que precisa fazer, enlouquece. Eu quase enlouqueci. Eu era um caminhão de lixo pela chama violeta. Por quê? Porque eu achava que eu tinha que ficar transmutando um monte de coisa. Porque eles pediam para mim, olha, precisa transmutar isso, precisa transmutar. Não, mas eu não sou a faxineira do Saint-Germain. Eu até me predispus a ser um tempo, mas aí eu vejo que ninguém faz a sua parte, aí eu não quero mais. Eu posso ser se nós combinarmos que todo mundo vai fazer junto o seu papel. Se não fizer, estou fora, não aguento mais. Então, nos anos 90, eu larguei mesmo de trabalhar com a chama violeta e falei para a Saint-Germain com muito amor, pedi licença para me retirar e disse, olha, não dá, eu trabalhei as 7 chamas, até agora, maior amor, com uma dedicação enorme. Estou me matando para fazer esse trabalho da chama violeta, o povo fica no bem bom, eu não vou fazer mais não, vou ficar na minha. Vou sair de tudo, sair de dar aula, sair de tudo, Ale. E eu disse, eu vou esperar. Vou fazer uma pausa e vou esperar você ter alguma novidade para mim. Essa Gemma foi a coisa mais divina desse planeta. Ele disse, eu te compreendo, minha filha. Pode sair, pode ir. Eu falei, eu vou ficar só na chamatrina, hein? Tá bom. Falei, cara, eu não estou acostumada com tanta liberdade, né? Mas tudo bem. Mas foi o que eu fiz. Eu parei tudo e fiquei 2 anos assim me aliviando, porque foi muito difícil fazer nos últimos 3, 4 anos, até eu decidir isso. Eu vi que as pessoas, o que eu estava aprendendo, as pessoas não estavam querendo. O que eu fazia dava muito certo, mas elas tinham, eu acho que eu não vou fazer isso, não, dá muito trabalho. Nossa, dá muito trabalho mesmo a gente ir para o nosso interior, gente. Mas é seu. Você tem tudo que você precisa lá dentro, e se você começar a buscar as respostas que você quer, você não precisa fazer o caminho o tempo inteiro, você fica quieta que, pum, vem o que tem que fazer, né? Porque aí você está afiada, tem que estar afiada e afinada, sintonizada. Então, foi muito bom. Deixei aqueles 2 anos para mim, 2 anos sabáticos, que não foi com essa palavra que eu fiz, mas hoje, olhando para trás, era isso. E aí vieram os 5 raios sutis. Então, veja, a comidinha que o meu Cristo queria veio.
Quando é que eu ia adivinhar que iam ter mais 5 raios sutis? Nunca, nunca. Foi uma amiga minha que se apresentou e ela falou uma coisa que ela disse que eu dizia muito. Ela disse, Dodô, eu encontrei um lugar para você, que a gente vai junto, e que tem mais 5 raios. E é aquilo que você falava, a falta de continuidade no trabalho para você sempre te matou, né? Eu falei, é. Eu acho que você vai se achar nisso aqui. 5 raios é muito. Eu falei para ela, aonde, quando, que horas? Fui. E a gente foi, e vou encurtar aqui, porque o caminho foi bastante interessante, mas durante o primeiro mês era tudo igual, não tinha nada diferente, por exemplo, da ponte, era o grupo Avatar, né? E aí eu comentei com o sacerdote da época, o Jaime, e disse, Jaime, nossa, muito bonito o trabalho e tal, mas assim, me falaram que aqui tem os outros 5 raios, eu gostaria muito de conhecer. Ah, Dodô, é lindo mesmo, mas sabe, eu sou apaixonado por o Mestre Moria, sou apaixonado por San Germán, então eu fico no azul e violeta. Eu falei, olha, Jaime, não tem problema nenhum você ficar no azul e violeta, desde que se você tiver material para me passar, eu aceito. Ah, eu tenho. Eu falei, você pode trazer semana que vem? Nossa, doutor, eu tenho de 1 a 12 todos os mestres, todos os templos, todos os arcanjos, e você vai amar. Eu falei, Jaime, pelo amor de Deus, traz isso para mim. E ele trouxe mesmo. Na semana seguinte, ele já trouxe. Eu chamei toda a minha turma, fiquei enlouquecida. Bati o olho e disse, é isso. Esses raios foram ativados nos Estados Unidos por uma mulher que eu tenho um respeito enorme dentro dessa caminhada espiritual, que é a Patrícia Daiane Cota Robin, da Era of Peace, Era de Paz, né? Dá para achar o site dela. E o Andrew Brennan, que é o chefão do grupo Avatar. Então, eles dois ativaram, no dia 8/8 de 1988, o 8º raio. E assim por diante até 12/12. Então, 8/8, 8º raio, 9/9, sempre do mesmo ano, em 5 meses, né? 5 meses. 8/8, 9/9, 10/10, 11/11, 12/12. Então, aquilo para mim foi assim, ouro. Sabe quando você fala assim, achei ouro, achei água, eu voltei à vida, né? Eu voltei à vida. Eu estava apagada, eu dizia, não, eu não vou ficar fazendo coisa só por fazer, não me diz respeito. Eu não consigo mentir para mim mesma, eu não sei fazer isso, né? Essa coisa não tá boa, não tá boa, o que eu vou fazer? Você mesmo falou, né? Quando a gente sente o negócio, não é, não é, acabou. Então, naquele momento, para mim, foi um renascimento. Isso foi 92, 1992. E aí eu comecei a praticar imediatamente, porque eu disse, eu preciso conhecer esses raios. Aí eu chamei amigos, amigas e comecei já a ensinar. E percebi que não tinha nome dos Elohims. Realmente todos os outros, os arcanjos tinham, os mestres tinham, mas não tinha os Elohims. E aí eu disse, não, eu vou precisar canalizar esses Elohims. Chamei 5 amigas, botei papel e lápis na mão delas. Foi muito engraçado. Foi a coisa mais louca que eu já fiz na vida. Sentei elas, inclusive, no chão. Eu queria elas no chão. Eu falei assim, eu vou falar o nome de cada Elohim e eu vou falar assim, 8º, 9º, 10º, 11º, 12º. E vocês vão anotar rápido, porque eu não vou lembrar nunca mais, né? Se você canaliza e não reconecta, você perde. E eu estava com muita gana de aprender. E aí eu canalizei imediatamente todos, e foi uma surpresa assim enorme. E contei para o Jaime, falei, Jaime, nós temos Elohims. Como assim? Tem Elohims. E aí, contando a história dos Elohims, é extraordinário. Então, isso eu só vou contar, por exemplo, se a gente montar um grupo para aprender os raios, porque aí a gente tem histórias e mais histórias para contar sobre os mestres, sobre os Elohims, né? Tem um monte de coisa para aprender. No caminho do coração, eu ensino os arcanjos, porque eu acho que o caminho crístico está muito ligado à parte angélica, então tem que ter essa força angélica. A linha do mestre está ligado ao Buda, está ligado até a consciência búdica, né? E aí depois tem um outro ainda, o Elohim.
Mas então esse foi um grande trabalho de aprender e desenvolver as outras histórias. Por exemplo, quando eu aprendi sobre o oitavo raio, eu fiquei 3 anos respirando esse raio e entendi que estava me faltando respiração. Então, quando eu me envolvi com o raio turquesa e água marinha e comecei a trazê-lo para dentro de mim, ativá-lo dentro de mim, eu dava cada suspiro que todo mundo que estava do meu lado falava assim: você está morrendo? Eu falei: eu acho que eu estava morrendo e não sabia. Porque a chama violeta, gente, ela é muito forte. Ela ativa a queima do karma. Pensa isso, eu queimei muito mais do que só meu karma. Eu queimei minhas auras, meus corpos, foi um terror, né, o que eu fiz com a minha vida. Mas é verdade. Ainda eu tinha pedra selenita dentro do meu apartamento, que batia com cristais, que batia nos espelhos e queimava a minha aura. Muito mais. Eu não tinha noção do que eu estava fazendo, entendeu? Isso foi um ato muito cruel que eu fiz comigo mesmo, mas infelizmente eu não tive essa clareza naquele tempo. Então, quando eu respirava esse oitavo raio, para mim, era vida. E ele é regente do raio de Capricórnio. Eu tenho ascendente em Capricórnio. Então, para mim, eu respirava aquilo, ia para os meus pulmões, parecia que me devolvia, sabe? Devolver você para você mesmo, devolver a vida, a vitalidade. E aí eu entendi mais ainda, porque, veja, os 7 primeiros raios, eles estão ligados com a parte crística, então é a recuperação e toda a lição de casa kármica que você tinha que fazer. Isso aqui é que são os 7 raios planetários com a parte crística. Nós temos que fazer a lição de casa. Quando você entra no oitavo raio, você vai direto para a presença divina eu sou e ativa seu corpo causal. Então, você começa a ter o quê? Crédito. Tem alguns méritos, recompensas. Ativa o corpo causal, que é a sua poupança divina. Então, você ativa ela também. Mas, em primeira instância, é como se dissesse assim, bom, agora eu posso ativar minha presença divina eu sou direito com, vamos dizer, dignidade, porque o oitavo raio é da dignidade, da majestade. Então, majestade o quê? Do ego? Não. A majestade da própria presença eu sou, com esse ser crístico voltando para cada um. Então, é assim, tem lentidão para voltar. Não é que ele volta assim, né? Então, precisa alimentar agora as outras 5 chamas, que vão fazer todo o caminho que a gente precisa. Então, essa aqui é vamos dizer, um preâmbulo para vocês entenderem o quão importante é ter desenvolvido sua parte crística e ela estar voltando para a gente no caminho do coração, é assim, a certeza de que você fez um bom trabalho. Tem mais a ser feito? Lógico, tem os outros 5 raios sutis que precisam voltar. Eles eram, inclusive, chamados de secretos antigamente, né? Porque São Germain teve um trabalhão para ajudar a humanidade do planeta Terra, pediu muito uma ajuda a Vênus, e de fato o mestre Vitória de Vênus mandou esses raios, mas a humanidade da Terra não quis saber muito não, e os discípulos dele, e foi embora, foi fazer outras coisas, né, e disse, eu vou ver o que eu posso fazer, enfim, ficou abortado um certo plano, e aí a Patrícia, de novo, Patrícia Daiane Cota-Robb com Andrew Brennan, trouxeram de volta isso. A ideia de Saint-Germain na época foi antes das primeiras guerras, Primeira e Segunda Guerra. Ele queria evitar as guerras. Então, como poderia evitar? Se tivessem entrado essas forças, nós teríamos evoluído mais e teríamos ido para frente. Então, naquele tempo, a humanidade não estava preparada para isso, só estava preparada para a guerra, entendeu? Então, foi guerra que teve. Nesse momento, está vindo, olha, tem muito mais coisa para se fazer. Então, assim, quanto antes todo mundo aprender sobre esses 5 raios, melhor. E depois nós já temos mais 12 raios ocultos. Então, esses 12 raios ocultos são ótimos porque eles trabalham a parte sombra da gente. E a sombra é assim, eu tenho uma dificuldade enorme, mas vou ficar na dificuldade. Eu não vou melhorar essa parte. E aí, quando você terminou os 12 raios, se você não vai para frente, a vida vai fazer você ir em frente a qualquer custo.
porque aí é o lado sombra que você largou de lado. Então, não importa se é a sua sombra da criança, a sua sombra do feminino, a sua sombra do masculino, a sombra da preguiça, a sombra do... Ah, não vou fazer de conta que eu não estou vendo, entendeu? Você faz de conta que não está vendo, você vai perder a visão. Se você está fazendo de conta que você não vê a dificuldade da sua criança, vai dar errado, vai dar ruim. Tem coisas que a gente precisa olhar já. Todas as nossas dificuldades são nossas sombras. E aí, meu, olha para ela, dá um pouco de atenção, né? Porque depois ela vira um monstro. Então, antes de virar monstro, gente, olha para a dificuldade que a gente está e tem misericórdia de vocês mesmos, né? Eu aprendi a ter muita compaixão de mim, mais do que misericórdia. Falo que misericórdia é de Kuan Yin, de Jesus e de Nossa Senhora. Por mim, eu aprendi a ter compaixão. Poxa, se a gente é tão apaixonado pela vida, por que não ter compaixão daquela parte minha que está tão abandonada, está triste? Eu mesmo tive vários episódios da minha vida que eu era bem, mas bem melancólica desde criança. E tive minha parte de depressão, tive várias partes minhas, mas a minha espiritualidade era tão interessante que ela me levava para lugares para eu olhar para mim, para eu olhar para a minha história. Então não tinha como não ver, sabe? Desde pequena isso. E lógico que às vezes eu tentei caminhos ilícitos. Eu tentei tirar minha vida várias vezes, e pequena, com 7 anos. Depois de novo com 18. E depois passou. Graças a Deus toda essa parte passou. E todos os meus guias ali, né, encurralando e fazendo sempre alguém aparecer na última hora. E com o tempo, quando eu perguntei, né, para minha mestra Eliana, disse assim, Eliana, eu tive uns episódios assim, né, de querer tirar a minha vida e tal. Você acha que eu fui suicida numa última vida? E aí ela faz o caminho do coração dela, pergunta lá dentro e volta. E fala, não, não, é que você tem muita coisa para fazer nessa vida mesmo, você não estava com vontade de fazer. Pode botar a mão na massa. E, de fato, né, é muita coisa para ser feita e agora não tem volta para trás. Desde aquele momento que eu soube aquilo, nunca mais teve volta para trás. É responsabilidade, né, dada mesmo. Então, quando vem a consciência, você diz, agora não tem jeito, agora tem que seguir o fluxo, né? E eu segui. E eu acho que dentro daquilo que era, vamos dizer, programado ou esperado, acredito eu que eles ativaram em mim esses 5 raios sutis, porque essa história que eu tinha com os 5 raios era anormal. Porque o que aconteceu depois foi fenomenal, por exemplo. Isso foi em 92. No final de 92, eu pedi para dar aula para uma amiga minha. Comentei com ela. Ia dar aula. Ela falou, eu tenho um lugar legal aqui na Liberdade, que chama Avalon. Aí eu olhei assim para ela, Avalon? Tinha acabado de ler As Brumas de Avalon. Eu falei assim, que interessante, na Liberdade? Não, né? Trum. Ela falou, quer experimentar? Quer. Então fui lá, falei com ele, ele disse, nossa, vamos fazer. Você tem alunos? Eu falei, não. Não, porque todos os meus alunos eram meus amigos, eu não ia fazer meus amigos irem lá para pagar curso, né? Aí ele falou, eu vou fazer um... Mas foi tão singelo, porque acho que ele viu que eu era muito inocente, né? Que eu não entendia nada de fazer isso. De fazer a propaganda, né? De precisava pagar. Ele falou, eu vou pagar uma propaganda para você. Quantos alunos você precisa? Eu falei, 12. Do nada, né? 12, são 12 raios, né? Vamos trabalhar 12 pessoas. E ele olhou para mim como dizendo, só isso? Eu falei, é. Ele falou, tá bom. Menina, eu não sei, em 10 dias tinham as 12 pessoas, marcamos o curso, e a ideia era dar um mês de aula, porque eu fazia 3 chamas por vez. Então, 3 vezes 4, 12, está aí, um mês está resolvido, né? E foi um sucesso. Eu fiquei muito amiga de alguns deles, foi muito especial mesmo. Isso foi no final de 92. No começo de 93, apareceu uma oportunidade de eu dar aula num lugar chamado Espaço 9, nos Jardins, e foi um boom. De repente, eu tinha 50 pessoas.
Aí eu falava assim, nossa, será que as pessoas estão com tanta sede assim? Era uma coisa, né? 1993, faz a conta aí. São 31 anos. Eu disse, bom, se elas estão com sede, vamos aplacar a sede. E aí a gente fez a mesma coisa, fazendo 3. Não, nós fizemos 3 meses nesse, 3 meses. Porque aí eu expliquei sobre a fraternidade branca, sobre corpos, sobre chakras elementais, né? Tinha que. E também sobre os raios. Então a gente foi desenvolvendo o trabalho dos raios. E quando terminou, o pessoal não queria terminar. Aí falou, não, vamos continuar. E a metade da classe disse, eu não posso porque eu tinha outros compromissos, eu vou voltar. E a metade disse, não, mas eu quero, eu quero, eu quero, e eles foram ficando. E eu falei assim, mas o que eu vou ensinar a vocês? Eu já ensinei tudo que eu sei, que eu aprendi, eu ensinei. Não, vamos fazer trabalhos, vamos fazer trabalho, vamos, então, vamos, e fomos. E fizemos 13 meses ao todo. Quer dizer, fora os 3, foram mais 10 meses, e foi um desenvolvimento incrível. Uma das nossas alunas, a Adriana, muito incrível, ela gravou todas as aulas e passou, acho que, 3 anos passando essas aulas ali. Belo dia, eu estava com o Micael, já pequenininho, devia ter 6 meses, foi em 96. Ela me liga e diz, Dô, eu tenho uma coisa para te dar de presente, queria muito que você viesse buscar. Me deu o endereço e eu fui lá buscar. E era assim um calhamaço, parecia uma CPI. E dentro de uma pasta. E aí eu abri, assim, e fui vendo as anotações, e eu vi que eram coisas feitas à mão por ela, de todas as aulas. Falei, Adriana, eu não acredito que você passou tudo isso ali. Ela falou, passei. E estou te dando de presente. Eu falei, e o que eu faço com isso? Ela, um livro. Aí eu olhei para ela e falei, tá maluca? Eu não sei nem onde, nem como faz livro. Não importa, já está feito. Pode levar e organizar, porque vai ser um livro. E eu voltei para casa com aquele trem, com uma responsabilidade, né, enorme. Eu disse assim, sabe quando eu vou fazer um livro? Nunca, não sei como faz livro, como é que eu vou fazer? Ô, mestres, aí eu falei bem assim, ô, mestres, vocês acham mesmo que tem que rolar um livro? Isso é com vocês, não é comigo. Eu não tenho esse know-how, eu tenho um filho, e você vê, eu já plantei muita árvore. Já plantei muita árvore, já tenho um filho, dizem que a gente fica completo quando faz o livro. Se vocês acharem que isso é muito importante, vocês dão conta disso. Eu não sei fazer livro. Mas assim, né? Gente, para pensar que eu estava, né? Mãe, solo, então eu estava bem desnorteada. Bom, aí passou, sei lá, uns 3, 4 meses, e tinha um livro de anjos na minha mesa que eu estava trabalhando, e veio assim, procura essa editora. Eu fiquei olhando, né? Procura editora, procura editora, procura livro, procura editora. Aí eu fiquei horas, sabe, olhando. Aí, passados uns 2, 3 dias, eu tive de novo, procura a editora e marca. E aí, procurei a editora, marquei, fui lá, e eu tinha 2 calhamaços enormes, porque eu tinha feito um trabalho muito grande da época do Ayrton Senna com o Ricardo, a gente fez o acompanhamento de várias coisas do Ayrton Senna, e tinha, então, 2 coisas do Ayrton Senna e coisas da Fraternidade Branca, desenhos maravilhosos. E aí, quando chegar lá, eu falei pro cara, né, era o Wagner da Madras, escolhe você o que você quer. Aí ele foi direto na Fraternidade Branca. E assim nasceu o Manual de Canalização dos 12 Raios e do Disco Solar. E foi um livro que, se você pensar em termos de, sei lá, foi um best-seller numa época que ninguém tinha um livro como aquele, porque ninguém tinha um manual de canalização dos 12 raios e do disco solar, que, além de tudo, tinha toda a história do disco solar. Então, Ale, aquilo foi um marco para muita gente. Então, veja, ele fez 2.000 livros em 98,
2099, 2000 e 2000. Bom, 6 mil livros vendidos em 3 anos, uma pessoa que não é conhecida, é um tema absurdo, né? Quando a gente foi fazer a revisão dele anos atrás, a Jussiara, que é minha amiga querida e dona de um português impecável, ela mandava trechos para mim dizer o que você quis dizer com isso. Eu falei, eu não tenho a mínima ideia. Porque assim, ou copiaram errado, porque não faz o menor sentido, eu não sei nem o que te dizer e o que pode ser refeito, porque está tudo fora do contexto. Ela falou, posso tirar o pedaço inteiro? Pode, porque não faz sentido. E nunca ninguém veio me falar que não fazia sentido, Ale. Isso eu não consegui entender. Como é que ninguém vem falar para a gente que tem algo errado? E aí eu perguntei isso muito para eles, né? E eles falaram assim, você sabe que se você deixa o livro na cabeceira de uma pessoa, ela pega a essência e ativa toda a essência dela. Nós buscamos as pessoas. Então, quem teve vontade de ter esse livro já está com os 5 raios de alguma forma ativados. Só está buscando acender mesmo. Porque esse é o trabalho de Nossa Senhora, como Lady Regina, ativar no átomo permanente, aí a gente entra no átomo, a força desses 5 raios, ou qualquer um deles que seja necessário a mais, por exemplo, o meu que foi necessário de primeira instância foi o oitavo, eu fazia todos, mas o oitavo, eu ia dormir com o oitavo, eu comia com o oitavo, eu fazia tudo no oitavo raio, vestia o oitavo raio. Então, ela vai estimular em cada ser que está ligado naquele livro, porque o livro era só, vamos dizer, um meio, era o jeito da informação energética entrar. Nós não tínhamos ainda tanto a história, vamos dizer, não tinha internet, o celular tinha, mas era ainda aquele tijolão, lembra os tijolões? Então, nós não tínhamos essa rede conectadíssima como nós temos hoje, 30 anos atrás. Era bem diferente. 30 menos um pouco, né? Estou falando de 96. Mesmo assim, né? É bastante tempo, nós não tínhamos essas redes, então é bem diferente. Naquele tempo eles faziam isso, eles ativavam através dos próprios livros, jornais, revistas. Nós tínhamos a Ama Luz, a Via Luz, não sei se você conhecia, a Planeta. Enfim, era por esses canais que nós éramos. Ou, claro, os próprios livros dos mestres, pela Ponte para a Liberdade, pela FEU, pela Summit, tinham vários livros dos mestres que todo mundo tinha na cabeceira e era assim que eles nos ativavam. Então, nossa, contando isso, me vem, né, que bênção, que graça divina, tudo isso que aconteceu, para a gente estar aqui hoje. E já com o livro, já vai para 3 anos agora, que o livro foi reeditado numa nova versão, num outro ponto. Quer dizer, ai, que bênção, né? Eu fico pensando nisso, que bênção, como eu sou agraciada e honrada deles terem me permitido fazer esse movimento. Mas está lá no meu átomo permanente a sementinha de que este era o meu ponto, era isso que eu vinha fazer. Desenvolver essa energia, especialmente desses 5 raios sutis, que depois, assim, ao longo dos anos, eu fui percebendo, peraí, não são só 5 raios sutis e o disco solar. O primeiro raio mudou. Nós sempre tivemos Eumoria e Lady Miriam no primeiro raio. Aí eles mudaram de raio. Eu não sabia que podia mudar de raio. Para mim foi muito engraçado, né? Quando eu peguei a tabela, eu me lembro a primeira vez. Eu falei, ué, mas cadê o mestre Mora? Não está aqui no primeiro raio. Ah, olha mais para baixo. Ele tinha, né, ido para o 11º. Eu falei assim, nossa, mestres mudam de cargo? Aí o João falou, lógico, eles evoluem, né, Doriana? Todo mundo evolui. Vai mudando de cargo. Aí eu fiquei boa. E dava que era o Lord Sirius, que ficava no primeiro raio. E aquele nome Sirius, para mim, foi a coisa mais deliciosa de ouvir, porque eu tinha uma grande ligação com Sirius. Então, Sirius e Orion, para mim, era assim, são os ETs da minha casa, entendeu? Com quem eu tinha manifestações físicas, eu vi muita nada, muita nada.
não ETs exatamente, mas nave toda hora, toda hora. E eles falavam comigo, me acompanhavam para casa, era uma farra, na verdade. Meu negócio com os extraterrestres foi de felicidade, eu nunca tive essa coisa de, eu fui abduzida de um jeito que foi marcante e foi ruim. Até as duas, tive 3 abduções que eu não lembrava de jeito nenhum, que eu fiz uma conexão com um amigo meu, o Vitor. Como chama? Vitor. Não lembro agora o sobrenome dele. Mas era um cara chileno, bem doido, bem diferenciado, que tinha muita ligação com o extraterrestre. E aí eu quis fazer assim, o trabalho que ele fazia, né? E no trabalho que ele fazia, veio para fora essa história de que eu tinha sido abduzida 3 vezes. E a primeira eu relembrei porque estava gravado nos olhos, eu não sabia que isso ficava gravado. Então, eu relembrei durante a sessão com ele, mas não me dei conta de que era uma lembrança daquele, assim, do tempo de 16 anos. E aí ele contou, não, mas você foi abduzida. Eu falei, mas como que eu não lembro que eu fui abduzida? Não, você foi abduzida. Mas como? Como que a gente não lembra? Porque nave eu vou toda hora, não tem problema, eu estou acostumada a ir nas naves, mas conscientemente, né? Energeticamente, né? Não é nem projeção só. Eu me ponho à disposição, a nave vem, me busca e a gente vai fazer algum trabalho. Às vezes eram curas, às vezes era conhecer outros lugares. Agora, eu falo assim, como que eu não lembro? Eu falo assim, aí veio assim, na hora, os seus perdidos nos bosques da Inglaterra. E era muito louco, porque eu estava estudando na Inglaterra, estudei dos 15 aos 18, e por ser mais velha, eles deixavam a gente sair depois do almoço. Então, os arredores, né, era um lugar de campo, então só tinha fazenda, bicho, não tinha muito trânsito, então eles deixavam os maiores de 16 anos saírem para passear ao redor. E tinha um bosque, que era uma loucura, bosque, desses que você diz, meu Deus, que é isso? E eu me lembro de ter entrado, tipo assim, 1h30 da tarde no bosque, porque era o horário que eu sempre ia, e normalmente eu saía 2, 2h30, 3 no máximo, porque o bosque era longo, e eu, como era melancólica, tinha muita depressão, então eu ficava andando, eu queria andar. Bem, 3 vezes eu voltei 5 da tarde. Ele falou, você acha que você só andou? Você estava na nave, eu vi. E aí, o que eu tinha lembrado realmente me chamou muito a atenção, porque eu lembrei de 3 extraterrestres pequenos, de cor opalina, com uma carinha que parecia televisão, sabe aquela coisa retangular? Olha, eu procurei essa cara em tudo que é lugar do Google, da internet, nunca vi nada igual. E eu ficava chateada, porque eu dizia, poxa, eu vi um extraterrestre que eu não sei o tipo, né, a raça. Então eu ficava muito triste. Mas ele era bonitinho, tinha 3 dedinhos, um deles acariciou assim meu rosto, e eu pensava assim, nossa, que ET bonzinho, esse ET é muito bonzinho, que legal, né? E via o outro sorrindo e o outro mais distante. E eu, sei lá, achava normal isso. Não sei o que eu achei naquele momento. Aí o Vitor falou assim, mas você está entendendo? Eu falei assim, essa linguagem não seria a minha linguagem de hoje, né? Talvez a linguagem daquele tempo, de 15 anos, dizer que ET bonzinho. Hoje eu não falaria isso, né? Não seria o meu momento. Falou, então, ficou gravado. Você gravou para o momento certo você despertar. Agora você tem uma nova missão. Então, a partir daquele momento, ele me deu uma nova missão. E aí foi uma doideira. O resto da missão foi uma loucura. E a gente vai tendo missão atrás de missão, entendeu? Quer dizer, nunca para de ter alguma coisa para você ou revelar, ou ser revelado, ou fazer um movimento. Foi muito. Isso foi 2009. Foi 2009. Eu entrei numa outra frequência e começaram a vir os outros raios, esses 13, né, do 13º ao 24º. Entrou dragões, que eu não imaginava, né, na minha vida que eu ia trabalhar com dragões, aí eu conheci o Dragon Center.
Metatron pediu coisas absurdas para a gente, e eu dizia assim, gente, como é que nós vamos fazer isso? Mas a gente aprendeu e fez. Então, veja, isso está marcado no átomo permanente. Eu posso querer fugir quanto eu quiser. Eu sempre vou voltar para essa rota. Essa é a rota, é o meu mapa. Então, por isso que era tão importante eu estar tão conectada, primeiro com esses próprios 5 raios, que eu acho que eles foram fundamentais para trazer o quê? A comida, que eu falo para o Cristo, para poder conectar com a nossa presença divina, com o corpo causal e com aquilo que é chamado missão. Entende? Então, eu acho que nós estamos num ponto planetário. Muitas vezes eu falo, gente, eu estou atrasada, está todo mundo atrasado. Você não tem a sensação de que a gente está um pouco atrasado? E eu falo assim, nossa, mas eu fiz o meu melhor, eu fiz os livros, eu fiz blog, eu fiz programas, eu fui na Rádio Mundial, e sempre falei disso. E é sempre de uma maneira muito pequena, porque eu não acho que esse era um conhecimento naquela época que faria boom, sabe? Não era de marketing. Eu acho que isso era muito profundo para virar simplesmente um tema de marketing. Eu, quando via os livros vendendo, eu dizia assim, gente, mas quem é que gosta disso, né? Porque dentro por exemplo, do Grupo Avatar, da própria Ponte da Liberdade, ninguém nem queria saber. Eu ficava impressionada, eu falei assim, bom, se gente nossa não quer saber, quem é que vai querer saber? Mas mesmo assim, eu fiquei boba de ver o andamento. E veja, eu só voltei a editar o manual de canalização 3 anos atrás, porque 4 anos atrás eu fiquei com vergonha de procurar o livro na estante virtual e um livro todo rabiscado, feio, feio, sabe? Você vê que a pessoa usou bem, mas todo rabiscado, estava custando R$ 80. Eu fiquei com muita vergonha. Falei, poxa, eu tenho editora, né? Eu já lancei os Seres de Luz, que é pequenininho. Tenho o Tarô da Fraternidade. Como é que eu deixo os leitores passarem por isso? Muito feio, Doriana. Aí eu fui falar com o meu editor. Aí ele disse, ó, prepara o material, porque nesse ano não dá, vai ser daqui 1 ano. Falei, não tem problema. O importante é que a gente fique alinhado para fazer, porque eu estou com muita vergonha do meu leitor. E foi genial, porque a Jussiara, na verdade, já tinha corrigido tudo, né? A gente já tinha pensado em fazer alguma coisa, mas, sinceramente, não era como livro, era mais para fazer uma... Eu tinha pensado até numa apostila naquele momento. Quer dizer, você veja como os mestres são sábios. Eles me fizeram ir na estante virtual e ver a verdade. Tipo assim, Doriana, que vergonha na cara, que editora agora você tem, né? Não pode dizer que você não sabe mais o que fazer. Entendeu? Quer dizer, quando está no caminho do átomo permanente, a semente está lá, você não vai conseguir mudar o que é a semente. A minha semente está dando já os frutos que ela tem que dar. Não vou conseguir mudar esse destino, entendeu? Eu posso, depois dessa encarnação, dizer, bom, eu quero fazer uma revisão de tudo que eu fiz, eu gostaria de fazer outra coisa, ou vou fazer melhor o que eu já fiz, sei lá, posso mudar um jeito de ser. Mas se eu sou jabuticaba, não adianta eu querer ser melão, né? Entendeu? Foi isso que eu aprendi da minha existência. Isso eu vou levar para o resto da vida. Eu não tenho como mudar essa semente dentro de mim. Entendeu? E por isso que eu acho que é tão legal a gente poder falar dessas coisas. E agora eu vou para a última parte. Eu só pude fazer tudo isso e falar tudo isso porque eu estou executando o meu papel de Elohim. Pois se aqui é Buda e eu uso a cabeça, a consciência. Se no coração eu uso o Cristo, as chamas divinas, para melhorar meu caráter, temperamento, me alinhar como ser humano e ser divino. Eu preciso de voz para ser Elohim. E sem voz, nós não vamos materializar. Então, os mestres foram muito sábios, porque eles foram ensinando a fazer mantra, decretos, apelos, junto com os apelos, visualizações, invocações, evocações. Usando o quê?
A voz é procriadora. E eu aprendi uma coisa também muito interessante na Cabala. Logo que eu comecei a estudar, algumas coisas aos 20 anos, talvez, a gente tinha uma livraria chamada Racis, em Pinheiros, na rua Iguatemi, em São Paulo, que tinha o Ricardo Máfia, que dava aula de cabala e, ao mesmo tempo, de coisas dos mestres. Ele fazia um paralelo da história dos 7 raios com os mestres e a cabala. Mas, para mim, o que ficou muito forte foram duas coisas. Uma, que quando a gente colocou as luzes, as cores dos raios no corpo da própria árvore da vida, a chama violeta era em Iesod, a sefira sexual. E eu fiquei maluca com aquilo. Aquilo foi um despertar para mim de consciência enorme. Por que a chama violeta estaria na área sexual? Porque depois, ao longo dos anos, a gente está estudando para transmutar todas as magias sexuais que foram feitas ao longo de milênios. Não era uma coisa de agora. Está sendo feito agora. Foi feito e refeito e refeito e refeito. Então, isso era uma dica maravilhosa. E a outra é que nós, além das 10 sefiras da árvore da vida, nós tínhamos a 11ª sefira oculta, que ninguém podia falar nenhum nome, que é a garganta, Da'at, D-A-A-T-H. E aí eu fiquei doida estudando Da'at, não tinha, naquela época não tinha internet, então a gente tinha que pegar livros, pessoas, sai correndo atrás de gente, né? E, né, o povo judeu não falava nada. Mas eu achei 2 livros que meio que me conduziram em algumas coisas. Mas eu entendi o seguinte: os mestres queriam que a gente usasse a voz. Nós não tínhamos voz. Não era uma questão feminista, era uma questão de que todos tinham que ter uma voz, obviamente, ponderada e bem alimentada, né? Pelo nosso caráter, pela nossa boa vontade, e precisava ter postura, né? Existe um termo de uma peça de teatro de um amigo meu que chamava porte e postura. Eu falava, gente, porte e postura de um discípulo da luz, né? Você precisa ter uma consciência búdica, um coração crístico e uma voz elohínica para ela ter vez. Só que você precisa saber o que falar, precisa ter noção, precisa entender, precisa compreender e precisa treinar o que falar. Então, para mim, aquilo fechou como se fosse uma chave de ouro. E por isso que eu falo que esses 3 eus são importantíssimos, porque se você dá alimento certo para todos eles, todo mundo vai ter comidinha boa. Então, quais foram os primeiros movimentos que os mestres falaram? Eu agradeci muito a Saint Germain o dia que eu entendi o que ele fez. Nos primeiros apelos, ele já falava eu sou. E ele estava tentando treinar a gente já no eu sou, que precisaria dos 5 raios sutis para chegar lá. Mas ele se antecedeu, ele fez uma coisa brilhante. Eu acho que ele disse, bom, eu vou jogar, pegue quem pegou. Então, eu sou, primeiro resplandece a própria presença divina, e a imagem e semelhança do Criador, Criadora. Mas ele sabia que a gente precisava treinar a voz, precisava treinar essa voz. Então, eu não sei se vocês, né, participaram alguma vez da Ponte para a Liberdade, da Summit, do Valhalla, enfim, decretos. Hoje em dia tem vários, se você pega site, Fraternidade Branca, tem um monte de decretos, apelos, invocações, evocações. Está lotado. Naquela época, não. Naquela época, a gente tinha que caçar. Tinha a livraria Racis, que tinha muito disso. Tinha também uma fundação que chama FEU, que eu adoro até hoje. Que era assim, tem que falar. Precisam botar a voz, então, eu sou a ressurreição e a vida de todo bem em minha vida. Eu sou, e nenhum outro poder pode atuar. Eu acho que eu fiz isso anos, Ale, anos, treinando a voz. E eu sabia que quando minha voz craquelava, ou eu ficava resfriada e com problema na garganta, eu sabia que eu já tinha dado um fora. E aí você fala, te atacaram, né? Eu falei, não, eu que dei mole. Como me atacaram? Se me atacaram é porque eu dei mole. Não vou ficar achando que tudo me ataca. Senão você fica louca.
Se tudo te ataca, então cadê meu anjo de guarda, minha presença divina? O arcanjo Miguel está sempre junto. Naquela época a gente ficava o dia inteiro atrás do arcanjo Miguel, o dia inteiro. E aí, quando eu descobri todos os outros arcanjos e descobrimos outras histórias, né, que a gente aprendeu, eu falei, vou dar uma folga para ele. E comecei a dar uma certa folga mesmo. E, ao mesmo tempo, a gente ganhou o Metatron. Então, o Metatron também ensinou o sistema protecional, foi maravilhoso. Eu falei, bom, não é à toa que eu abro mão de um e entra outro, né? Quer dizer, ele entra com uma força extraordinária, me fazendo refazer os campos áuricos, refazer toda a nossa, vamos dizer, proteção, não tem outra palavra. Então, à medida que a gente vai indo, você vê, né, quantas histórias vão acontecendo na vida da gente, mas está lá, tudo marcado no seu átomo permanente. E eu me lembro, o dia que eu aprendi sobre esse átomo, eu chamei a Fraternidade Branca toda e disse, olha, protege meu átomo, não me proteja apenas, protege meu átomo, para que eu não saia do caminho, porque eu tenho uma tendência para sair. Eu gosto de fazer coisas que são, infelizmente, parecem ilícitas aos olhos de todo mundo. Gostava de sair para passear, gostava de namorar, mas eu entendia que precisava de uma seriedade que eu ainda não tinha atingido como maturidade, entendeu? Então eu sabia que eu ia derrapar. Então eu pedi isso, por favor, protege meu átomo permanente. E você vê, eu sou abençoada nesse sentido, por mais que eu tenha saído várias vezes, eu até brinquei várias vezes com pessoas amigas, né, que diziam assim, mas você não tem vergonha de Deus quando você cai? Eu falei, minha amiga, eu poderia ter vergonha do meu pai e da minha mãe, mas de Deus? A minha presença divina do Criador, eu nunca vou ter vergonha. Nunca, porque são os únicos que vão me atender e vão me socorrer de verdade. Então, eu não vou ter vergonha, eu vou falar, pai, pisei na bola, pelo amor de Deus, me tira daqui. Chama pai e mãe, me tira daqui, mas é do alto, é de dentro. Mãe e pai aqui fora só vão julgar, vão meter o pau, vão te dar mais problemas em vez que resolver, entendeu? Então, eu nunca tive esse tipo de drama com Deus, pai e mãe. Nunca, nunca, nunca. Então, eu sou muito grata, porque nesse sentido eu sempre fui carregada. E olha, eu vou te dizer, eu fico emocionada de falar isso, porque é de coração mesmo, sabe? Eu sei os perigos que eu corri nessa vida. Corri vários, mas em todos que eu percebia que que o perigo era realmente grande, eu dizia, pai, mãe, eu sei que vocês estão comigo. Não vou dar mole, não vou dar mole. Eu já corri o risco, mas eu agora não vou dar mole. Eu era tirada da situação como mágica mesmo. Eu digo para você que eu fui muito afortunada. Caraca, falei que nem uma matraca-trica, né? Ai, Mas são histórias que eu adoro contar. nossa, que coisa mais linda, né? Gratidão por você compartilhar com a gente, Dori, né? A sua experiência, a sua vivência, porque só vem para fortalecer o seu trabalho, né? Quando a pessoa é sincera, é humilde, né? Porque não adianta a gente ter aquela aparência de santidade, né? Porque nós estamos aqui humanos, né? Então é normal, Nossa, né? pelo amor de Normal, Deus. com A certeza. minha, a minha santidade, acho que ela está bem longe ainda, sabe? Eu gosto muito da terra, eu gosto das coisas que a gente pode fazer aqui. Eu não digo que precisamos fazer coisas erradas, né? Mas eu cometi muitos erros, eu fiz coisas ilícitas, eu sei as bagunças que eu aprontei. Então, eu me redimi muito, eu fiquei doente várias vezes por causa dessas coisas. Quer dizer, você paga o preço, não é que você sai, né? Estou contando as coisas muito por cima. Se eu for entrar em cada história, foram muito difíceis, várias delas. Mas eu estou muito feliz que a cara de pau que eu tenho de pedir para Deus, pai e mãe, e dizer, esse eu não vou cometer de novo, e realmente eu não cometo, né? Porque Jesus dizia, vai, não peques mais. Então, aquele assunto eu não pecava mais, não, pecava em outro. Obviamente, muito nova, você vai pecando. Mas depois você aprende, tem uma hora que não tem mais jeito. Você tem que aprender mesmo, né? Especialmente a hora que você tem filho, acabou, não tem mais tempo para ficar cometendo enganos, né? E drama. E mesmo assim eu errei, mesmo assim eu sei que eu errei bastante. Mas a mão divina é extraordinária, assim, quando fala de
punição divina, eu fico muito boba, porque para mim, Deus nunca puniu nada. Pai e mãe nunca punem. Eles nos ajudam, nos tiram da encrenca e depois diz, ó, trilha, tá? Rota, vai para o norte, vai seguindo lá. E eles mandam muita companhia, né? Me mandaram muita companhia ao longo dos anos. E depois que eu fui entendendo como funcionava o staff divino, eu fui ficando maravilhada, porque isso tudo são descobertas do dia a dia. Isso não é uma coisa que veio pronta. Nunca encontrei nada muito pronto nesse sentido, né? O que eu encontrei pronto foram as histórias que eu aprendi dentro dessas instituições. Eliana, com a minha mestra Marilda, com a minha grande mãe espiritual Sandra. Pois, minha filha, tem que viver. Tem que viver, não tem jeito, né? E aí chegou uma hora que eu também cansei de ir nos lugares, porque eu ficava muito decepcionada de ver que ninguém entendia exatamente, né? O meu tipo de paranormalidade, tinha muito julgamento desde muito cedo, que eu entrei no ser espírita. Os caras já não foram com a minha cara. Eu era a mais novinha, né? Então todo mundo achava, sei lá o que eles achavam. Elas, né? Mas era um monte de mulher. Mas a minha professora era muito legal, porque ela falou assim: será que vocês não podem entender que ela está vindo sob um outro ponto de vista? Cara, essa mulher me salvou quando ela falou isso. Porque todo mundo tinha que ver uma coisa, sabe? Era uma visão que todo mundo tinha que ver. Todo mundo viu uma escada dentro do casarão. E eu me vi no escuro sem saber onde eu estava. E eu não sabia mesmo. Aí ela falou assim: você consegue acender uma luzinha aí onde você está? E aí acendeu a luzinha. Sei lá como que acendeu, mas acendeu. Eu falei: acendeu. Ela falou: você consegue ver onde você está? Aí eu olhei assim e vi a escada. Eu estava embaixo da escada. O que eu estou fazendo embaixo da escada? Todo mundo vendo a escada de frente, entrando no casamento. Eu estava embaixo da escada. E aí ela falou isso, e ela salvou a minha vida, porque eu entendi que eu sempre tinha um outro ponto de vista, do geral. Quer dizer, eu entrei nesse centro espírita com 18 anos. Eu passei 18 anos, ou seja lá, os anos que eu tinha consciência de que eu tinha um outro ponto de vista e ninguém me entendia. Eu tentava explicar, não sabia explicar. Por que você viu desse jeito? Não é assim. Eu falava, mas eu vi assim, o que posso fazer? A minha visão foi essa. E não era uma visão espiritual, era uma visão física. Eu tinha outro ponto de vista dentro das histórias. E quando ela falou isso, literalmente ela salvou a minha vida e a minha sanidade. Porque a partir dali eu disse, cara, não vou conseguir mudar eu de novo, né? Sempre a mesma coisa. Eu posso melhorar a minha evidência, a clarividência, mas eu não posso mudar de onde eu estou vendo. E aí eu entendi que Deus me fez assim. Quando eu entendi isso, eu fiquei em paz. Falei, eu sou assim, Deus fez assim, o que eu posso fazer? Eu não posso brigar com Deus, porque eu sou diferente. Né? E a verdade é que somos todos diferentes. Mesmo que a gente veja igual a alguma pessoa, o seu ponto de vista sempre vai ser diferente, não adianta, a sua vivência é diferente, a sua percepção extrasensorial é diferente, que é um sétimo sentido. Percepção extrasensorial é fenomenal. Você está sentindo uma coisa de um jeito, eu sinto do outro, o outro sinto do outro. Está tudo certo? Tá tudo Tá certo. tudo certo. Né? Verdade. Isso me fez sentir tão incluída pelo que a Marilda estava fazendo, e eu tive que desenvolver rápido lá. Me lembro que eu desenvolvi, sei lá, 7 linhas em 3 meses naquela fase. E ela me ajudou, minha mãe espiritual, Sandra, me ajudou, todo mundo teve que me ajudar, porque eu quase fiquei maluca, né? Em 3 meses tinha que fazer um monte de coisa. Então, quando a gente está destinado a ter que fazer uma coisa, não vai ter jeito. Vocês fujam, mas vocês vão voltar para o caminho. Pode Tem jeito. fugir. Não vai ter jeito. Então, o átomo permanente é a missão de alma, seria? É o quê? O átomo permanente seria a missão de alma, que está gravado no nosso.
Está gravado na nossa essência, é o primeiro átomo que reencarna quando você é concebido. Ele contém todas as informações, seja do teu DNA, da sua história, tudo está ali, passado, presente e futuro. Uhum. Então, a força tremenda, né? Então, assim, ninguém vai conseguir fugir do seu destino de ser quem é. Eu sou, não importa o que ninguém goste, paciência. Goste de você, porque eu sou e acabou. Entende? Entendi. Olha o comentário da Juliana Alves. Vou precisar assistir do início. Quando despertei para a espiritualidade, eu tive algumas experiências com raios e um convite para se juntar ao combate de batalhas e muitas percas de crianças. Não entendi a última parte. Deixa eu ver se eu consigo ler também. Ela falou assim que quando ela despertou, né, para a espiritualidade, ela teve algumas experiências com raios e um convite para se juntar ao combate de, não vou ler a palavra, batalhas e muitas percas de crianças. De Acho que ela foi crianças? chamada, acho que ela foi chamada para o trabalho através dos raios, né? Sim, sim. Agora entendi. Sim, com certeza. E todos nós somos chamados. Por um, por outros, inconsciente ou inconsciente, né? Tem o chamamento por causa dessa história no átomo permanente. O que está dentro de você, você não vai conseguir mudar. Os recursos que você vai buscar é atraente, né? É imã, não tem como você fugir. Não tem como. Então, aquilo que cada um tem destino para fazer, gente, é mais fácil a gente dizer, olha, não sei como ir, por favor, me ajudem, que foi a história do livro. Enfiei o livro lá e disse, não sei fazer, né? É uma verdade, não sei fazer, vou largar aqui, mestres, né? Larga, mas também não abre mão de falar com eles. Né? Se não sei o que fazer com isso, então deixa para vocês. E eles deram jeito. Então, sob qualquer condição, isso é válido. Qualquer coisa dentro do caminho espiritual, né? Uhum. Comentário da Solange. Doriana querida, deu trabalho para o seu anjo da guarda. Ela falou. Deu trabalho? Deu Ela falou, trabalho? ela falou que você deu trabalho para o seu anjo da guarda. Ah, dei. Muito, muito trabalho. Tadinho. Olha, Tá? eu, quando foi no ano 2000, eu aprendi um sistema chamado Aquantarium, que é um sistema de extraterrestres antarianos e uma adaptação de santos que foram trabalhar com esses antarianos. É uma história doida. Um dia eu conto só ela. E lá eu aprendi que nós podíamos fazer uma troca de guarda com o anjo se o anjo estivesse muito cansado, porque anjo de guarda não pode sair de jeito nenhum de perto da gente. Então, quando isso, vamos supor, meu anjo devia estar exaurido, eu concordo. Estava exaurido. No ano 2000, então, eu estava já com outro bebê no colo. Eu ia no aquantário com o Gabriel no colo, porque eu queria ir. E lá aprendi que você troca a guarda chamando o arcanjo Uriel, mas não façam isso, por favor. Se quiser, um dia a gente faz uma vivência e a gente aprende isso bonitinho, tá? Tô contando. Chama arcanjo Uriel, ele faz uma troca, ele leva o anjo, mas traz um monte de outros anjos para ficar no lugar. Então, veja, não pode ficar sem. Esse anjo é levado, vai para um lugar, é refeito, ele fica às vezes 11 dias fora, às vezes 11, às vezes 12, às vezes 3, depende do caos, né, que está o anjo. Faz todo um refazimento, o arcanjo Uriel fica com esses anjos com a gente. Eles não ficam sem supervisão. Então, o arcanjo Uriel fica aqui com a gente, com esses outros anjos, até ele voltar. Quando esse volta, esses anjos aqui ficam com ele para trabalhar. Entende? Então você ganha uma equipe, seu anjo, mais o anjo ganha uma equipe enorme. Isso era um lugar de extraterrestres, mas eu aprendi esse sistema angélico. Eu achei fenomenal. Eu falei assim, gente, meu anjo vai amar isso aqui.
né? E eu fiz em muitas pessoas isso, fiz em muitas pessoas, porque é muito gostoso fazer essa troca. Para ele, é um refazimento, porque ele não tem permissão de sair de perto da gente. Quando a gente desencarna, até a gente não estar totalmente desconectado do campo da Terra, ele não pode sair. Ele pode até estar paralelo com você, porque ele não é a linhagem humana, né? Então ele fica no paralelo, como ele fica aqui. E na hora que vai desconectar totalmente, quer dizer, você está totalmente num templo de luz e ele está no outro templo de luz, se refazendo. Quando você voltar para uma encarnação, ele volta. Entendeu? Muito interessante, Dori. Então, você comentou da Patrícia, né? Às vezes eu coloco mensagens dela aqui, muito boa, né? As mensagens dela. De Tá me ouvindo, quem? Dori? Da Tô... Patrícia? Ah, da Patrícia Daiane? É, Ela é muito nossa, boa. eu amo, amo. E você falou também da abdução, né? Da abdução, eu também já fui abduzida faz pouco tempo, faz uns 3 meses, mais ou menos. Agora, É, eu até contei aqui no canal, né? Mas era por ETs positivos, eles pareciam aqueles mestre Yoda, sabe? Os baixinhos assim. sei, sei. Pequenininho, assim, parecia o mestre Yoda, muito bonitinho. Na hora que eu olhei pra eles, eu dei risada, assim, sabe? Eles Foi tinham muito... cor? Hã? Eles tinham cor? Eles eram meio cinzas, mais clarinhos. E tinha aquelas roupinhas também, sabe? Do mestre Yoda, assim, uns vestidinhos bem Sei, pequenininhos, bem sei. pequenininhos. Pareciam uns bonequinhos, assim, sabe? Ah, mas eu acho que era a linhagem dele, então, né? É a Eu acho que linhagem sim. do Piotr. É, É, tem uma linhagem mesmo, tem uma linhagem dele. uhum. Foi muito interessante, nossa. Aí eu fiquei preocupada, assim, vou comentar com vocês, né? Eu me vi no astral, aí de repente assim, eu estava sentada, aí eu vi uma nave pequenininha se aproximar de mim. Uma nave foi se aproximando, ela encostou na minha nave, em mim, né? No meu Que corpo. legal. Na hora que encostou, o meu corpo se acoplou à nave. É como se eu transformasse naquela nave. Eu fui subindo, Sim, subindo, subindo com a nave, né? Aí subiu. nessa subida, parecia um monte de tela, assim. E me veio muito assim os arcturianos, né? Me vinha arcturianos, arcturianos. Aí eu fui subindo. Aí no hora que eu cheguei, aí eu vi, cheguei num lugar assim, acho que era nave mesmo. Aí eu tava numa maca. Aí eles aplicaram uma injeção com um líquido branco, né, em mim. Os dois, era três, mas um pegou no meu braço, aplicou uma injeção no braço e outro na coluna, ao mesmo tempo. Eles pegaram o meu corpo assim e aplicou um no braço e um na coluna atrás. Aí eu olhei para trás assim, eu vi que era três, os baixinhos, né? Parecia o mestre Yoda. Aí eu peguei, na hora eu falei assim, Jesus Sananda. Porque me veio aquela preocupação assim, será que, por que eles estão fazendo isso em mim, né? Aí eu chamei Jesus Sananda, né? Porque Jesus já vai tirar eu daquela área. Se não fosse benevolente, Jesus Sananda ia me tirar dali, né? Aí Sim, ele sim. falou, eu falei, Jesus Sananda, de repente eu acordei no meu corpo. E era 7 da manhã. Aí eu perguntei assim, aí me veio assim, sabe, que essa experiência não foi algo negativo, eu me senti bem, porque assim, quando é uma energia negativa, a energia não mente, né? Se fosse um ser Ah, negativo ali, eu ia me sentir mal, ia me sentir chipada, ia me sentir tal. exatamente, Mas aí eu me exatamente. senti Você bem, ia passar mal, você ia passar mal. eu me senti bem, assim, aí eu senti também, na hora que eu acordei, me veio a resposta, me veio assim, foi uma atualização que eles fizeram em mim, sabe? Eu precisava fazer alguma atualização, não sei aonde, no Que meu legal. corpo, no meu ser, né? Mas foi muito interessante. E faz pouco tempo, faz uns 3 meses assim, que aconteceu isso, né? Aí eu até fiz um vídeo assim explicando para as pessoas para prestar muita atenção, né? Porque existe dessa forma também. Nós estamos sendo atualizados por esses seres, né? Constantemente, né? Nosso avatar humano. Então, assim, a gente tem que prestar muita atenção no que a gente sente quando acontece alguma coisa com a gente, porque isso pode acontecer, né? Como aconteceu comigo, pode acontecer. E a gente tem que saber dentro da gente, né? A Sim, verdade, igual você falou, vai no seu Cristo interno e pergunta, né, pro seu mestre interno, se aquilo sim. foi algo bom ou não, né? E você vai sentir a resposta bem, né? Porque eu não aceito, viu, Dori? Eu não aceito ter contrato nenhum, eu não aceito ser chipada, eu não aceito nada, porque eles têm que respeitar nosso livre-arbítrio, não pode ficar, né, Sim. fazendo coisa que não é permitido, Você fala, né, Lê? Você deixar isso claro com a sua voz, não né? deixa? Uhum. Olha que importante, né? É, porque Saber isso, assim, tá vendo? se você deixar por escrito ou você só pensar, não fica claro, não. Você tem que deixar a sua voz no éter
gravada. Porque se alguém disser assim, não, mas ela não deixou a voz gravada. A única forma de eu saber que é verdade, ela teria que ter falado. Então, precisa ser dito mesmo que você esteja sozinha. Eu não aceito ser parte de contrato algum. Eu não assinei nada e se eu assinei, está revogado. Não me interessa mais o que eu assinei. Daqui por diante e sempre, tudo meu é com o plano divino, é com Deus Pai e Mãe. Eu não aceito contrato, chip, implante, e lá vai. Uhum. Olha, Quando você interessante saber. fala, tem uma força tremenda. Interessante saber, eu vou fazer isso. Isso vale para todo mundo. Aproveitem para. Isso é defesa, isso é autodefesa. Uhum. Em outro Bom, nível, né? Mas é autodefesa. é, Ai, que bom a gente poder falar isso, viu? é bom, né? Então, Todos Somos Um está perguntando que experiência você não teve medo? Não tive medo, não tive. Porque assim, eu não sei, a primeira coisa que aconteceu no meu, quando eu despertei, eu pedi para ser tirado todo o medo da minha vida. E foi tirado como na mão, assim, veio com uma mão, assim, tirou. Então, assim, eu já tive várias experiências fora do corpo, né, projeção involuntária, que eu me deparo, assim, com muita coisa, eu não tenho medo. Ai, que Não tenho, beleza. graças a Deus, né? Não sei por quê, mas eu não tenho. Entendeu? Eu tenho muitas experiências assim, que aconteceu comigo, né? Aí qualquer dia eu vou vir aqui contar para vocês que eu quase nunca apareço aqui sozinha para contar minhas coisas, né? E Pode, eu, poxa, eu tem conto que mais assim por eu não apareço, eu coloco na voz, né? Aí não aparecendo assim. Eu gosto de ficar mais nos bastidores, escondidinha. Ah, mas é bom você contar, porque você, como a agente que está na frente, você tem que contar. É legal para as pessoas conhecerem as suas experiências. Uhum, verdade. Bom, Importante. agora é verdade, Dória. Então, olha, tudo isso que a Dori falou hoje, que nem o curso 5 Raios Sutis, a gente tem uma aula, eu vou subir para o YouTube, né? A gente criou um canal exclusivo para os cursos da Doriana, da Fraternidade dos 12 Raios. E eu vou estar subindo esses cursos, essas aulas que já tem disponível, né? Aí, se vocês quiserem, entre no grupo do WhatsApp aqui, na descrição do vídeo tem o link do grupo, né? Você que quer se aprofundar nas vivências, nos cursos, nas aulas, porque nem tudo a gente pode falar aqui no canal, né? Tem que ser uma coisa mais fechada, uma coisa mais diferente, né? Tem que ter um grupo, né? Então, se você quiser se aprofundar, e assim, tem o valor de troca, né? Não é muito caro, tá? É um trabalho muito bonito, é muito verdadeiro. Como vocês estão sentindo a energia da Doriana, né? É muito verdadeira, muito sincera. A forma que ela fala com Deus, com os mestres, porque eles são um como nós, né? Eles ressaltam sempre isso, né? Que eles não querem estar acima de nós, eles querem estar ali do nosso lado, né? Então, assim, vocês estão convidados para entrar no grupo do WhatsApp e vai estar disponível lá, já tem disponível lá a vivência do fluxo divino e a aula Caminho Sagrado do Coração, a aula 1. Já está disponível para vocês que quiserem adquirir, tá bom? É um preço bem acessível de troca e vai ter muitos mais cursos, né? Tem curso já disponível que eu vou subir no YouTube. Eu tenho que editar os vídeos, né, e subir para estar disponibilizando para vocês, tá? Mas é um trabalho muito rico, muito precioso e eu indico de todo o meu coração. Eu não estaria aqui indicando coisa ruim para vocês, pode ter certeza disso, viu? Porque assim, eu já me conectei com muitas egrégoras ruins, sabe? Então, eu tô meio veiaca, como se fala, né? Então, eu tomo muito cuidado com a egrégora que eu me conecto, né? A gente tem que ficar muito esperto. Então, assim, se eu tô indicando a Doriana para vocês, porque eu passei com ela, eu tive um problema também que eu fui passar com ela, né? E esclareceu muito, sabe? Fez muito sentido que ela acessou, né? Eu tive problema de desmaio desde criança, já acontece esses desmaios, esses apagão na minha vida. Aí eu fui até ela, né? E o que ela me acessou, assim, me fez muito sentido, sabe? Então, assim, a gente vai se encontrando, reencontrando, né? Com as pessoas Verdade. certas ao longo do nosso caminho. Ou, assim, o próprio destino, os nossos anjos, né? Da guarda, nossa equipe espiritual, elas vão tirando onde a gente não precisa, a gente vai sentindo no coração também, né? A gente tem que ouvir nosso coração, nossa intuição, né? Se você está no Tem. lugar e não está te fazendo bem, sai. Não fica lá sofrendo, sai. Sabe? Aí a sua espiritualidade vai te encaminhar onde você está. Você vai se encontrar, tenha certeza disso, viu? É verdade, viu? Total verdade. É. Então é isso, né? Tem mais alguma coisa para acrescentar? Bom. Não, eu estava lembrando do Jaime, querido Jaime, do Grupo Avatar, que uma vez ele
quis saber como eu fazia meus trabalhos. E aí, quando eu contei para ele, ele falou: Dodô, você está no caminho certo, porque os mestres falam para Patrícia Daiane, ombro a ombro, não queremos ninguém nem na frente nem atrás, ombro a ombro. Que lindo, né? Ah, que bonito, né? Que coisa mais linda. Quer dizer, eles estão junto com a gente. Não é para a gente ficar idolatrando, né? Tem que ser honesto com eles, ser verdadeiro, né? Quantas vezes, só de ter dito para São Germão, não vou continuar, não vou fazer. E, na verdade, eu meio que estava assim, será que ele vai me dar bronca, né? Mas paciência, se ele der, eu vou assumir, porque eu não sei se é mentirosa. E ele foi de um amor imenso. Vai mesmo, vai, pode ir. Uhum, Se tiver uma novidade, me chama. Ainda falei isso. Se tiver uma novidade, me chama. E teve, né? Então é uhum. isso. Nós precisamos ser muito honestas conosco mesmos. Essa é a parte mais importante. O resto, o átomo permanente leva a gente. Verdade, né? Então é isso, né? Eu agradeço. Ah, o link, a Cristiane está pedindo o link, né? Tem aqui na descrição do vídeo, né? Quando eu terminar a live, vai lá na descrição. E eu vou deixar também no primeiro comentário fixado, tá bom? Fica mais fácil para vocês achar o link do nosso grupo do WhatsApp. E aí vocês vão estar mais pertinho da gente, né? A gente vai poder falar para vocês, a gente vai falar os cursos, os valores, né? Os valores de troca. E também vocês vão estar por dentro do nosso trabalho, que a gente faz um trabalho planetário também, né? A Doriana faz um trabalho lindo lá no Facebook. Sim, estou Nossa, planejando já, viu? Estou hum, planejando já o nosso curso, por causa desse texto que a Cláudia botou hoje. Estou vendo se a gente vai fazer amanhã ou quarta-feira. A gente marca para fazer todo mundo, tá? Se ok. quiser, a gente pode fazer pelo seu canal, como você achar melhor, o que você achar melhor. Eu te Tá joia. aviso. Você Tá viu o bom. texto dela hoje? Foi. Ah, hoje eu não, tive, não vi, não, mas eu vou compartilhar todos os textos dela, eu estou compartilhando aqui no canal. E vão Joia. lá, sigam a Cláudia Lazarotto também, viu? Porque ela faz um trabalho magnífico, viu? Vai lá no Maravilhoso. canal dela para vocês verem. Vai lá sentir a energia dela, o amor dela. É muito grande, muito Ai. grande. Ontem, acho que ontem ou antes de ontem, ela soltou um texto, eu fiz uma live que eu fiquei assim, boba, era uma coisa assim muito amorosa, que ela já está pedindo para tomar mais cuidados. O Uhum. pessoal fica bem atento. Então, precisa. Eu ouço muito o que ela fala, porque eu me guio pelo que ela está dizendo, sabe? Então, tem que dar uma boa olhada lá e todo É, mundo presta atenção, né? verdade. Então é isso. Gratidão. Nossa, é tanta coisa para falar, né? Mas a gente vai se falando, ó. Tem as nossas redes sociais, né? Facebook. Só que você colocar lá no Facebook, lá, Doriana Tamburini, você vai achar ela, né, Dori? Acho. Procura por Doriana lá no Instagram, né? Tem no Instagram também do Mestre Sassense, que eu estou divulgando lá os cursos também, tá bom? O link do WhatsApp também, tá bom, meus amores? Então, nós agradecemos a presença de todos vocês, de todo o nosso coração, né? Eu fico muito feliz porque se vocês estão aqui, vocês estão buscando conhecimento, sabe? Chegar, se encontrar, se amar, sabe? Se conectar com a sua presença divina. É que nem eu fiz um vídeo esses dias, né? A sua alma, ela te ama, ela nunca vai te enganar. Então, se você achar a sua presença divina, eu sou, você vai se encontrar e você não vai mais ser enganado, sabe? Porque tem muitos supostos mestres por aí, falsos gurus, né? Eles querem, eles estão enganando milhões e a gente precisa, Jesus falou, conhece a árvore pelos frutos. Você vai conhecer o verdadeiro mestre, o falso mestre, pelos frutos, né? Então, vamos ficar conectados e muito espertos e alertas por isso, tá bom? Porque hoje em dia é muita coisa que tem por aí, sabe? E a gente vê tanta coisa, pessoas sofrendo, sabe? Pessoas sendo enganadas, pessoas sendo chipadas, pessoas sendo vampirizadas, sabe? Então tome muito cuidado, tá bom? Os mestres pediram para alertar isso para vocês, estava tocando forte no meu coração. Eu fiz um vídeo lá, aqui no Mestre dos Ascensos. Você que não ouviu ainda, vá lá ouvir, tá bom? É um alerta dos mestres para todos nós. Tá bom, meus amores? Eu agradeço a presença de todos. Agradeço, Dori, de todo o meu coração, viu, meu amado? Beijos. E Gratidão esperamos vocês imensa. no Uma grupo. ótima noite a vocês. Beijo, até Beijo. mais.